Muito bem, pessoal, voltamos. Tivemos um probleminha aí. Provavelmente alguém tentou invadir nossa conta, derrubou a nossa transmissão. Mas estamos de volta aqui. Graças a Deus, estamos de volta aqui. Mais forte é Deus, né? Eles derrubam uma live, mas Deus abre outra live para nós. Bom, vamos voltar aqui. Então, para cutucar mais ainda, vamos voltar com Nise. Nise, vamos repetir. Por que Nise, candidata a deputada federal? Qual a importância de ter a Nise lá no Congresso? Bom, eu costumo dizer que os meus melhores cabos eleitorais se chamam Mara Aziz, Renan Calheiros e Otto de Alencar, né? Porque eles fizeram um cenário bastante dantesco e me fizeram pensar que nós tínhamos a obrigação de nos candidatarmos para ajudarmos o nosso país a ter outros tipos de representação. E aí estou também a favor da saúde, a favor das pesquisas clínicas, ajudar os jovens empreendedores, a educação, a ciência e tecnologia. Então tem tanta coisa para ser feita nesse país. O Brasil é um país maravilhoso, que não deveria ter fome, não deveria ter desemprego. É um país que exporta a quantidade de alimentos que exporta, precisa ter a segurança alimentar bem colocada aqui no Brasil. E outra coisa, né? Nós temos empreendedorismo, nós devemos ter muito mais empregos. É fundamental que a gente crie condições para que os empresários também tenham a oportunidade de gerirem os seus negócios com eficiência. E porque, olha, não estranha que nós estamos com duas candidatas a deputadas federais. Guarulhos, só Guarulhos tem condições de eleger sem problemas mais 6 candidatas mulheres para o Congresso Nacional. Que beleza, hein? Maravilha. 900 mil votos e uns 10 estaduais. Por que, doutora Eliana Galvão, como deputada federal? A minha bandeira é o desenvolvimento econômico. Através do desenvolvimento da nossa economia, buscando um imposto único, eu entendo que seja possível o desenvolvimento das políticas públicas, porque sem desenvolvimento econômico é quase que inviável e impossível nós tomarmos caminhos em prol do cidadão. Então, através de um imposto único, porque hoje no Brasil nós temos mais de 94 tipos de impostos, temos impostos estaduais, federais e municipais. Eu entendo que deveria haver um estudo sobre um imposto sobre o consumo, porque hoje quem mais paga imposto é a classe trabalhadora, é o mais pobre. Então tudo isso precisa ser relevado e acreditando muito na fala da Nise, quando ela fala da importância da educação, eu falo que da educação de base, né? Porque através da educação de base a gente vai ter um resgate dos nossos jovens e das nossas crianças, da autoestima e da liberdade para pensar e do espírito crítico. E eu entendo que somente através de um desenvolvimento econômico, né, de dando margem aos nossos empresários, aos nossos empreendedores, para que nós possamos construir um Brasil melhor. Então, eu entendo, eu acredito e eu lutarei por isso. Muito bem, né? Ô Nise, a grande maioria dos eleitores são do sexo feminino, mas ainda a representatividade do sexo feminino está muito baixa, seja nas câmaras municipais, seja nas assembleias estaduais e seja no Congresso. É possível mudar isso? É fundamental que seja mais equilibrado, né? Mas existe uma questão histórica. A mulher ainda não assumiu o seu papel de protagonista. Existe uma questão de autoestima, de determinação também, de prioridades, né? Certamente existem dificuldades em se deixar os filhos, a família, para trabalhar num assunto tão árduo, tão espinhoso. Mas nós estamos estimulando que mais mulheres venham para a política e que tenham uma representatividade maior. Existe a questão das cotas, que eu não sou muito favorável ao vitimismo. Eu acho que a gente tem capacidade para ser o que a gente quiser ser.
Entretanto, as cotas acabam exigindo que haja um número determinado de mulheres que sejam registradas, mas não existe uma preocupação com relação à qualidade. É como se tivesse que cumprir essas cotas. Você vê que são, às vezes, pessoas que não estão preparadas para aquela situação, são parentes dos próprios candidatos anteriores, e isso precisa melhorar. Acho que a partir do momento em que o Brasil vai ter uma maturidade, né, em relação a toda essa participação política do jovem, da jovem, a presença mais maciça de discussões por vias outras que não a mídia tradicional, que não permite uma interação, né? Então a mídia digital ela permite uma interação. Isso faz com que haja mais e mais espaço para essa interlocução, em que a mulher venha a participar mais, na minha opinião. Mas eu não sou só candidata para as mulheres, não. Eu quero ser candidata para todas as necessidades da nossa população. Inclusive, eu acho um absurdo que haja essas filas. Nós precisamos também de mais recursos para a farmácia popular. Mais eficiência na dinâmica do SUS e no encaminhamento para exames, para consultas de especialidades, para cirurgias, para coisas de alta complexidade, média e alta complexidade. Nós não podemos aceitar que haja uma diferença tão grande entre o que os pacientes de convênio médico recebem e o paciente do SUS receba, porque existe a Lei 196, que é a Lei Orgânica da Saúde, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. E eu vou fazer cumprir essa lei. Marcelo Domênico, nos acompanhando, ele já tem candidato a deputada federal. Cristiane Novak está aqui com a gente, obrigado. Denise Jorge. Pessoal, já que caiu aquela transmissão, vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar tudo de novo, essa nova live aqui. Eu quero ver subir, hein? Nós estávamos passando de 200, vamos passar de novo aí. Preciso muito de vocês aí. Me fale um pouquinho. Aliás, tem uma ideia muito bacana aqui, ó. Vamos da Cristiane. Pesquisem o currículo dos candidatos. Uma boa ideia, não, Eliana? Não, sim. Eu acho que é um exercício de cidadania você pesquisar sobre o seu candidato, sobre a vida moral, o trabalho, a construção, o trabalho na sociedade, para que você conheça, né? A gente não pode ir pelo amiguismo, pelo achismo, pelo impulso, pelo voto de protesto, porque fica muito caro, né? É um momento de uma reconstrução nacional, é um momento de nós construirmos, aprimorarmos e fazermos tudo aquilo que aconteceu hoje, né, Nise, no 7 de setembro. Um exercício de cidadania e um orgulho de ser brasileiro. Então, a Cristiane, né, quando ela fala para estudar, verifique a história da doutora Nise, né, quem ela é, né, o que ela construiu. Estude a minha vida, veja a minha trajetória, que eu sou guarulhense, e tantos outros candidatos, porque isso é um exercício de democracia. Então, veja lá a sua importância, eleitor. Quando você está lá com a sua consciência na frente da urna, você está decidindo o futuro do nosso país. Então, você vai escolher um deputado estadual, vai escolher um deputado federal, e ele irá falar em seu nome, ele irá construir, ajudar a construir uma nação. Então é muito importante. Então, é muito importante essa colocação da Cristiane. A Elza tá dizendo assim, nossa, que pena que não voto aí. Mas currículos, essas duas têm. Sucesso. A doutora Nise e a doutora Eliane têm currículo até demais aqui. Daí eu não vou falar aqui porque fica muito tempo para decidir. Doutora Nise, nós temos um entendimento de que escolher deputados federais e deputados estaduais é às vezes mais importante do que escolher o presidente da República e o governador, porque a função dos deputados federais e estaduais são extremamente importantes e toda a ação, ou quase toda a ação do presidente e do governador passa
pela assinatura dos deputados. O que nós vimos aqui foi um pandemônio, né? A pandemia era um pandemônio porque era uma corrida contra todas as ações que os partidos estavam fazendo contra o presidente. Então, é fundamental que a gente tenha mais pessoas realmente imbuídas do bem e construindo caminhos e pontes para que nós tenhamos uma Câmara dos Deputados, uma Assembleia Legislativa do Estado bastante fortes. Mas todos são importantes. Não tem como você não ter uma função no executivo bem colocada, no legislativo, e o Brasil vai saber escolher. Nós temos que ir em frente. Doutora Eliana, ela que é advogada conhecidíssima aqui na cidade de Guarulhos, toda a região do Alto Tietê, também acredita ser importante essa escolha fundamental de escolher direito os deputados federais? Não, sim, é essencial. Porque quando a gente fala da escolha de um representante do legislativo, esses representantes eles irão estudar as necessidades quer de saúde, as sociais, quer as tributárias, de empreendedorismo e tantas outras, do comércio, e aí vai. E através disso surgirão leis que sejam eficazes e adequadas. Né? Além do que, no caso da Câmara dos Deputados, sai de lá 2 representantes do Conselho Nacional, que serão conselheiros do presidente da República. Ou seja, um deputado, no caso, o deputado federal, ele irá levar para o chefe do executivo os anseios, angústias e agruras da população. Ele será o representante das angústias de todos nós. Além do que, né, o conhecimento técnico da agilidade. E o deputado, a Câmara, ele é um ente fiscalizador do executivo. Logo, pessoas sérias, honradas, honestas, com história, elas serão livres para cobrar. Por isso tão importante, né, o ato do voto. Né? Então, se você escolhe uma pessoa livre e honrada, obviamente que ela irá prestar um serviço à nação. Né? Então, por isso que é tão importante você, eleitor, na hora que você estiver sozinho, você, Deus e a urna, pense bem naquilo que você irá fazer. Ô Aninha, precisamos fazer um rápido intervalo, né? Porque nós temos nossos comerciais aqui. E eu queria que o Matheus pegasse aquele pequeno poema feito por uma senhora lá de Jundiaí, que você produziu aí, tá muito bacana, sobre o 7 de setembro. E a Cristiane fala, para o presidente conseguir trabalhar, precisamos de uma bancada forte. Exatamente isso daí. O pessoal já está declarando voto aqui a essas 2 personalidades extremamente importantes. Enquanto eles preparam aqui, eu vou fazer mais uma pergunta aqui para a Nise. Nise, eu sempre entendi que deputados, eles têm que ter uma formação técnica. Tudo bem, é importante, todos têm direito. Mas se você pretende fazer um trabalho, você tem que se preparar para fazer aquele trabalho. Se você for limpar o chão, você tem que saber limpar o chão. Se você for escrever, tem que aprender a escrever. Se você é uma médica, tem que estudar. Se for um advogado, tem que estudar. Para ser deputado, no mínimo, tem que entender um texto. E entender o texto e ter uma visão humanista. O que você acha? Olha, muito obrigada, Roberto, por você ter essa percepção. Eu acho que a primeira questão é a pessoa ser uma pessoa inteira, né, consigo mesma, ter essa trajetória que já foi elencada. Mas, além de saber ler um texto, vai estar trabalhando para legislar. É muita responsabilidade. Você tem que criar leis, tem que julgar as leis, colocar os obstáculos àquilo que está sendo colocado. Então, são tantas as nuances
que é, sem dúvida alguma, um processo de aprendizagem e também de trabalhar dentro de um contexto. Os advogados, como a doutora Eliana, têm uma vantagem de já trabalharem diretamente com as leis como base da profissão. Entretanto, o objetivo da Câmara dos Deputados, com mais de 500 postos, é que as pessoas tenham também outras áreas representadas. No meu caso, a saúde. Eu preciso saber todas as necessidades da população e soluções. Porque o fato de ser médica há 40 anos, ter mais de 15 mil pacientes, me capacita para eu entender as necessidades do meu país com relação à saúde. Eu hoje também vejo São Paulo como paciente, o Brasil como paciente. Você precisa estancar a sangria desatada da corrupção, precisa melhorar a saúde financeira da população, precisa estabelecer novos critérios de limpeza do sistema, então higiene, não é, do sistema. Então, eu vejo hoje o Brasil como paciente. Então, esse preparo que você tem que ter, ele passa por uma parte técnica também formal, mas também sua trajetória de vida que possa fazer com que você compreenda a necessidade daquela população. Aninha, vamos para um rápido intervalo? Vocês vão ouvir a palavra do nosso querido Padre Fábio Lima. E já voltamos com essas duas figuras fantásticas, Nise Yamaguchi e Eliana Galvão. Já voltamos. Olá, queridos, quarta-feira e mais uma vez acolhendo esta palavra de Deus. Quero acolher tua vida e dizer a você, compartilhe este vídeo para que tantos e tantos irmãos possam também partilhar essa palavra de Deus. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 26. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. É o próprio Jesus que nos chama de bem-aventurados. Aliás, é bem-aventurado aqueles que são pobres, é bem-aventurados aqueles que são perseguidos, são maltratados, são caluniados por causa do Filho do Homem, por causa da sua adesão, por causa da decisão, da escolha que fizeram de seguir Jesus. Mesmo desprezado, Jesus diz: grande será a vossa recompensa no céu. E é por isso que nós precisamos olhar para a nossa vida e entender, que o seguimento de Jesus, a realidade que nós vivemos unida a Deus, nos dá a graça, meus irmãos, de nós podermos receber no céu a nossa recompensa. Somos homens e mulheres que queremos ver hoje o resultado da vida, das atitudes, daquilo que fazemos, mas não. A nossa recompensa será no céu. E aí é para isso que nós caminhamos. Jesus depois vai dizer: mas ai de vós ricos, porque já tendes hoje a sua consolação. E muitas vezes não precisa mais de Deus, não está nem aí com nada, não se importa com a dor, com o sofrimento do outro. Tem agora a recompensa. Mas que recompensa essas pessoas receberão no céu? Que Deus te abençoe. Muito bem, estamos no segundo bloco, e o segundo bloco nós temos o apoio da FESMA, empresa da nossa região que exporta para o mundo todo. Também da Simpospetro, da Cardia, sempre nos ligando aqui, conversando com a gente, grande sindicalista. Universidade Santo Amaro está em Guarulhos, Unisa, e quem faz Unisa faz história.
Ranchito Farm, lá da nossa amiga a Lilian Dourado, grande empresária. Idioma Express, a sua escola de inglês lá do Taboão, e Sindicato dos Metalúrgicos. Eliana e Nízia, você sabe que este mês eu perdi um amigo chamado Jair, e durante o velório desse nosso amigo, uma tia da Joana, uma amiga minha, ela acabou passando mal, tal. Então foi algo realmente muito preocupante. E hoje ela me falou sobre a importância do 7 de setembro, o quanto é importante o 7 de setembro para todos. E ela lembrou de um poema dela, Nise e Eliana, que ela fez quando tinha 8 anos, pequenininho, tal, mas muito bonito. E aí nós da TBL resolvemos, pode postar já a foto, deixar preparado aí, e nós resolvemos mostrar, dar uma edição para esse pequeno poema sobre 7 de... Foi nas margens do Ipiranga, onde hoje é uma linda cidade, Foi nas margens do Ipiranga, onde hoje é uma linda cidade. Um moço bravo e bonito ao Brasil deu liberdade. Este moço se chamava Dom Pedro. Este nome sempre me lembro. Viva a pátria brasileira! Viva 7 de setembro! Isso foi escrito por uma criança de 8 anos. Olha Que coisa lindo, hein? linda. Não, Nise. Maravilhoso. Viva 7 de setembro, lindo. viva o povo brasileiro. Eu acho que, Eliana, às vezes eu acho que falta essa coisa da humanidade, de você enxergar no brasileiro mais do que um número, mais de um ser humano que precisa da nossa atenção. E a gente que, por um motivo ou outro, caminhou um pouquinho mais, nós temos uma responsabilidade maior sobre esse brasileiro que, por um motivo ou outro, não conseguiu se desenvolver plenamente por um motivo ou outro, não, Eliana? Olha, Roberto, eu vejo que o século XXI, né, ele representa um novo momento da humanidade, o momento de um olhar para o outro. Né? Aí eu vejo a Nise que tem uma preocupação excessiva de olhar para o outro, ela se dedica, né, olhando para o outro, e a gente vê tanta gente boa com essa preocupação de olhar e sentir o outro. É um novo divisor de águas, né? Então, pessoas novas surgindo na política, com outros objetivos, com outros anseios, buscando e ansiando, tendo o desejo de ter uma pátria melhor. Hoje a gente viu um grande movimento nacional nos 4 cantos do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, né? Quando a gente fala, bradando por um Brasil melhor, por a construção de uma nação, né? Não a construção de Estado, mas a construção de uma nação, de amor à pátria. E eu me sinto muito orgulhosa, né, extremamente orgulhosa de estar dividindo e estar de repente junto com a Nise nessa trajetória de construção, ela com uma preocupação com o outro, com a saúde de um Brasil que ficou exposta, né, e que não se acovardou, está aí, né, ansiando um lugar na Câmara. Né? E eu aqui dando os meus primeiros passos para buscar sim uma nação melhor, de dar um objetivo à nação brasileira, à minha cidade de Guarulhos e em especial aos meus filhos. Então é um momento ímpar que a gente não pode esquecer. Mas eu queria falar uma coisa. Posso falar? Claro, por favor. Eu queria falar o seguinte, né? Existe uma lei chamada sincronicidade. É quando uma coisa acontece no lugar certo, na hora certa, e você encontra as pessoas certas. Eu encontrei a doutora Eliana há cerca de 1 mês e meio atrás,
por ocasião dos apuros políticos partidários, porque como houve uma mudança de presidência, não queria me deixar concorrer para o Senado, existia interferência de outro partido no nosso partido, enfim. E aí a doutora Eliana, ela entrou com uma ação. Então, você nem sabia que ela foi minha advogada. Não sabia. E esse convite veio para um momento em que nós estamos aqui no dia 7 de setembro, dentro da civilidade, para falar que também existe a necessidade de uma purificação do sistema político partidário nacional. E isso é algo emblemático. Então, essa sincronicidade de nós estarmos aqui dividindo a tribuna, né? Sendo que ela me defendeu dignamente, nós tivemos aí que fazer algumas intervenções e isso resultou na possibilidade de que eu pudesse vir a ter registrada a minha candidatura para deputada federal. Então, eu acredito que a vida é muito linda, né? E quero agradecer essa oportunidade e dizer que Guarulhos conta, sim, com uma excelente advogada e uma excelente candidata a deputada federal aqui no local, né? Que é a doutora Eliana Galvão. E, ao mesmo tempo, você veja, o que a gente imaginaria estar falando no dia 7 de setembro? Sobre a liberdade, independência, ou a soberania nacional. Então, também é um tema fundamental que a gente pense no Brasil como um todo, porque se nós formos para a Câmara dos Deputados, nós vamos ter que pensar na nossa defesa de fronteiras, na nossa, nos nossos armamentos, né, bélicos. De forma macro. De uma forma macro. Porque você discute desde Itaipu até tanto as fontes de energias limpas como as eólicas, mas o Brasil ele não deve ir para uma via única na parte de energia, ele tem que contemplar energia fóssil, energia eólica, energia verde, tudo, nós precisamos até de mais, né? Porque para desenvolver um país, para construção, para indústria, etc., também precisa de mais. Então, o que nós temos aqui é que juntar todos os nossos potenciais para conseguirmos trazer uma qualidade técnica, científica, moral para a Câmara dos Deputados. Nosso querido amigo doutor Demóstenes Cordeiro está nos acompanhando. Marcelo Domênico, é um momento de exaltar a pátria, concordo. Cristiano, Roberto, manda um beijo para Joana, para Tuquinha e para Di. Fala que a Cris, neta da dona do... aqui é tudo, um monte de gente aqui. Acabou nosso tempo. Eliana, obrigado. Estourou nosso tempo, 30 segundos. Quem quiser falar com a doutora Eliana Galvão? Nas redes sociais, vou ter o maior prazer, Eliana Galvão Dias, hashtag, né, Eliana Galvão Dias. Muito obrigada, Roberto, pela oportunidade, por estar aqui com a doutora Nise, né? Oportunidade única. Doutora Nise Yamaguchi, obrigado. Todo mundo aqui da TBL está muito orgulhoso de tê-la aqui conosco. Esperamos ter as duas aqui eleitas logo após as eleições. Não esqueça, por favor, Rafaela, coloca aí, por favor, e o nosso amigo Lúcio Rachioca. Obrigado. Muito obrigada a todos, ao Lúcio também, que nos trouxe até aqui, Roberto, toda essa equipe maravilhosa. E dizer o seguinte, que não há hackers que nos calarão, não há pessoas do mal que vão deixar de agir sempre, mas o bem vai sempre subsistir e vai vencer. Belas palavras, sinceramente. Pessoal, o Brasil é nosso, nós temos responsabilidades sobre todos. Vamos cuidar um dos outros para a gente ter cada vez um país melhor. Temos pessoas, mulheres capacitadas. Vamos escolher bem, já falei, Guarulhos pode eleger 10 aqui, do Alto Tietê dá para ser muito mais do que 10. Então contamos com vocês. Dois grandes nomes, Nise Yamaguchi e Eliana Galvão. Obrigado, pessoal. Até o próximo programa.